Ó, a consciência em movimento, aqui, ó, antes aqui. O universo físico não é mais do que o eu voltando-se para si próprio. Esse eu com E maiúsculo. O universo físico não é mais do que o eu voltando-se para si próprio, para se realizar a si próprio como alma, espírito e matéria física. Né? O universo físico, ou as formas biológicas, não interessa, não é mais que o próprio todo, esse eu maiúsculo, voltando-se para si próprio, para realizar a si próprio como alma, espírito e matéria física. Então isso aqui já foi falado algumas vezes, quando vem na mente a gente fala de novo. O que é a matéria, todos os seres biológicos, mineral, vegetal, não interessa. É o espírito tornado carne, gente. Carne é só um nominho. É tudo átomo. Essa expansão de consciência, como eles falam de quinta D, a pessoa continua encarnada. Não tem quinta D. Não vai ter quinta D tão cedo. Que nem a gente já explicou, tem os áudios no canal do Regis Brother, falando da consciência da quarta dimensão. Gente, a consciência do Cristo da quarta dimensão. Como é que a gente vai chegar na quinta D? A gente nem sabe o que é isso. A quinta D seria o quê? Uma consciência coletiva no todo. Teria que ser uma coisa... Não me arrisco a falar a respeito, uma unicidade, né? E se eu soubesse do assunto, eu não teria autorização para falar. Então, a gente tem que tratar a quarta dimensão. A quarta dimensão é a expansão da consciência para viver essa vida aqui com uma própria realidade espiritual. Não é que a pessoa vai todo mundo ficar rico, milionário, não. Acaba o sofrimento. A pessoa desperta e fica feliz. Acaba o sofrimento. Isto não é utopia. O Jesus ensinou para os pescadores, ensinou para um monte de gente, e todo mundo que alcançou esse grau falava: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Chega nisso. O Joel dizia que ele via pacientes e discípulos alcançando esse estado de consciência lindamente, porque ele dava aula e palestra pelo planeta inteiro. Então como é que é impossível? Tem um grupo nos Estados Unidos, de vez em quando eu mando uma mensaginha pro pessoal, né? Eles desenvolvem um trabalho, eu falei, está acontecendo tal coisa aqui no Brasil. O trabalho do Deepak Chopra é em torno disso tudo, o trabalho do Amit Goswami é em torno disso tudo. Essa grande rede de malha fina para pegar até girino, que a mecânica quântica jogou sem explicar direito o assunto, é porque a mecânica quântica não tem volta. Como é que o cara, depois que entende o mínimo, mesmo que ele esteja no pensamento mágico, ele vai voltar? Não tem como. Ele já mudou, não tem mais como ele voltar atrás. Que nem eu já escutei alguém falando, né? Escutou o assunto mecânica quântica, corra. Mas corra. Por quê? Porque depois não tem mais jeito. Então, é lógico, né? Porque não é todo mundo que vai atingir um grau de consciência superior. Mas aquele que ouve isso, não é todo mundo, então é para poucos, então é para mim. Tem que ter brilho. A fonte de toda a criação é a divindade ou a alma. O processo da criação consiste na divindade em movimento ou o espírito. E o objeto da criação consiste no universo físico, que inclui o corpo físico. Vamos ventilar aqui, né? Tá esquisito. Tá barulho ali. Abre aqui de vez mais um pouquinho para nós aí. Quem sabe lá em São Paulo vai ter ar-condicionado, né? Quem sabe a gente faz isso aqui na próxima série de aulas, já é um convite, lá no espaço da Maria Fernanda Cândido, como é que chama lá mesmo? Casa do Saber. Lógico, a gente tem que ter objetivo, tem que saber o que quer. Vou ler de novo aqui. A fonte de toda a criação é a divindade ou a alma, a fonte da criação. Sandra, desculpa, mas aí você vai ter que virar mais pro meio, porque tá vindo toda em mim aqui e não tá legal. Já passou o seu calor? E eu já tô de boa, faz tempo. Então, a divindade enquanto onipresença, essa onipresença que é o vácuo quântico, ela já manifesta tudo. Então, como eu já cansei de dizer, mas eu gosto muito de dizer, que o sol brilha, a chuva chove e a grama cresce. E o ser humano não dá certo? Como assim? É lógico, né? Que eu falo isso do ponto de vista de tanta cagada já que eu fiz na minha vida. Não é cagada de ser desonesto, de ser trambiqueiro, não. É de tanto tropeço, de tanta ignorância, graças a Deus, como dizia o Joel, né? Muita teimosia também. Senão eu não tinha entendido o que entendi até aqui e continuo entendendo todo dia.
né? Porque é uma experiência muito rica. Trabalhar a sombra de paciente, ver as resistências e o processo de desenvolvimento dos pacientes. É lógico que enriquece para quem aplica o processo. Enriquece mais para o paciente, né? Mas é lógico que é muito gratificante. A fonte de toda a criação é a divindade ou alma. Então o ser humano, o mesmo invisível que está fora do corpo dele está dentro dele. Então alma nada mais é que uma individuação do todo. É a mesma coisa do todo. O todo chama espírito, o grande espírito. E a alma é o pedacinho desse invisível que está dentro do corpo. E é a consciência. Então a alma também cria. O processo da criação consiste na divindade em movimento. E o objeto da criação consiste no universo físico, que inclui o corpo físico. Vou dar uma pegadinha aqui. Ó. O processo da criação consiste na divindade em movimento. Quem é a divindade em movimento? O ser humano. Né? E o objeto da criação consiste no universo físico. Então, para ele ser a divindade em ação, ele tem que movimentar o universo físico. Com esforço, dedicação, compreensão, vontade de transformar, mudar a sua vida e no que puder a do outro e do entorno. Então não pode continuar fazendo a mesma coisa. Tem que ter a criatividade, tem que ter a coragem de aplicar a criatividade. Aí eu fali, eu quebrei, que se dane, meu, abre o cachorro quente, sabe? Vai fazer outra coisa. Uma vez, depois que eu surtei lá da história do Santo Daime, fiquei 1 ano trancado em casa, que nem um retardado. Queriam me internar, minha mãe não deixou. Certo? Morava no 21º andar, só pensava em suicídio. Né? Depois de 1 ano trancado em casa, eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Eu tava um caco, uma caveira humana. Eu aprendi a fazer churrasquinho. Eu botei, de gerente de banco, quase gerente geral do Banco Santander, 1 ano depois eu fui vender churrasquinho. Né? Na primeira vez que eu saí, eu atravessei uma enchente pro peito. Perdi a caixa de carvão, chapado de Rivotril. Parece uma história do Matarazzo, né? É, porque as pessoas pensam o quê? Que eu estou inventando isso aqui, que eu não passei dificuldade para chegar onde cheguei? Que isso? Mas e aí, o que deu? O que deu? Nessa noite. Eu mandei fazer outra caixa de metal, né? Soldou lá tal. Depois eu acabei vendendo o carrinho que não deu certo, porque em vez de eu ganhar o dinheiro para mim, ainda estava tão lesado que eu ajudei outra pessoa com o dinheiro. Teve um carnaval que eu pus o churrasco, aí todo o dinheiro que eu ganhei ainda dei para outra pessoa. Não tava nem aí para nada. Naquela época, gente, eu queria voltar ao juízo e ganhar um salário mínimo. De tão arrebentado que eu fiquei. É lógico, depois eu fui recobrando o equilíbrio, a autoestima e voltei para a área de vendas e um monte de coisa e... Né? Aqui. Então a fonte de toda a criação é a divindade ou alma. O processo da criação consiste na divindade em movimento ou espírito. E o objeto da criação consiste no universo físico, que inclui o corpo físico. Então as pessoas passou por dificuldade, não interessa. Aquele que está passando por dificuldade tem que dar graças a Deus. Porque a maioria fica na zona de conforto, faz de tudo para ficar na zona de conforto, para minimizar o estrago. Acha a vida ruim, assiste televisão domingo o dia inteiro, na segunda vai para o emprego chato e fica assim até o dia que morre. Então aquele que está passando dificuldade, ele tem que entender o que está acontecendo na vida dele e ficar indignado com a situação. E querer entender Deus, né? Em verdade. Orai constantemente, conhecerei a Deus em verdade. Isso não é impossível. E o Joel sabia que isso ia acontecer com o material dele. Quem começa a entender vê que é totalmente possível. Todo mundo vai alcançar o mesmo nível do Joel? O próprio Joel falava que não. Mas um grãozinho que se atinja dessa consciência muda tudo na vida da pessoa. Estes 3 componentes da realidade, alma, espírito e corpo, ou observador, processo de observação e observado, constituem essencialmente a mesma coisa. Que nem eu falei, capta esse livro do Deepak. Lê 10 vezes o negócio. Lê, entende. Não é comer o livro 10 vezes de uma vez, não. Lê uma, lê 2. Aí, mas o que eu aprendi na mecânica quântica? O que ele está dizendo aqui? O que é esse negócio? Porque ele vai falar de beatitude, ele vai trazer os conceitos aqui que está lá no livro de Joel. Então Deepak não é pensamento mágico, Deepak também é a transformação do indivíduo, é o renascer pelo Espírito. Que nem a gente já falou aqui, né? O escuro da meditação e o silêncio é o útero do renascimento pelo Espírito. Tem que meditar, mas não adianta nada meditar e ficar lá. A pessoa tem que meditar
conhecendo a profundidade do assunto, que aquele silêncio é o próprio contato com todo. Então, como é que eu vou elaborar isso para permitir um soltar das minhas emoções e sentindo essa situação? Vamos fazer um minutinho de meditação.